Queremos estar cumprimentando a todos os nossos participantes do nosso canal, aqueles que sempre estão ali inscritos e assistindo nossos vídeos com Shalom Adonai, a paz do nosso Senhor, e também estar aqui convidando vocês para sempre estarem atentos às novidades, aos vídeos de aulas aqui dentro do nosso canal do YouTube, né? Canal de ensino, de teológicos e palestras e mensagens, um canal diversificado com o único intuito de estar divulgando vamos dizer assim, a edificação que vem através da teologia que é conduzida pela palavra de Deus. Então, essa é a nossa proposta máter. Hoje nós vamos falar dentro de um contexto de cristologia, é um assunto muito importante que vem a ser a questão do Logos, não é? Jesus enquanto verbo encarnado. E o que João vai apresentar como terminologia em João 1:1 é o termo Logos, né? O termo Logos, ele tem um indicativo, assim, que podemos dizer que em muitos aspectos de grande extensão, primeiro, segundo, muitas das vezes, se formos analisar por todos os ângulos, se torna até indecifrável, e outra questão, fundamenta os estudos teológicos no contexto da história da igreja primitiva e, por que não dizer, na história da igreja. Quando nós vamos ver o termo Logos, o que ele vem a significar, ou qual o seu sentido aplicativo, é de palavra, verbo, ação. Mas essa palavra enquanto discurso, essa palavra enquanto linguagem, essa palavra enquanto também voz. E essa palavra também ela tem um sentido, o termo logos, de ciência. Então, razão, pensamento, conhecimento. Porque a ciência ela vem da razão em conjunto com o conhecimento, não é? E ele vai promover o discurso, né? Porque a ciência também depende do discurso. Na verdade, tudo depende do discurso. E o discurso é linguístico, o discurso é vocálico, o discurso é verbal. E o discurso, ele pode ser fruto da teoria, fruto do improviso, fruto do desenvolvimento pessoal, da dialética ou também do diálogo, uma dialogicidade. Mas esse discurso que João está colocando, ele é encarnado, manifestado. Naquele momento, por que João, ou qual que é o propósito de João em apresentar Jesus nesse sentido, né, tão amplo? Vamos entender por passos. Primeiro, João está num período em confronto com o gnosticismo, o docetismo, né? Mais tarde, aí surgem confrontos muito maiores dentro do contexto da história da igreja que nós vamos ver, mas daí não pertence mais ao período de João. Mas João agora está confrontando com o quê? Com os docéticos, com os gnósticos. E eles não compreendiam a palavra, o discurso, como manifesto em carne e nem aceitavam. Até porque esse conceito de palavra, daber, no hebraico, ele vai vir
lá do judaísmo helenístico. Porque os gregos já tinham a concepção discurso, palavra. E aí, naquele relacionamento que eles têm no período helenista, não é? Do helenismo com a sociedade judaica, eles vão transmitir esse contexto, esse conceito, e vão inserir ele dentro do judaísmo. E aí o que ocorre? Vai começar-se a pensar também lá no contexto da Antiga Aliança, a palavra associada como ação, como discurso. Mas João vai usar que essa palavra, e Jesus enquanto palavra, porque ele quer colocar que, olha, ele é a ação, ele é o discurso, e ele é a voz. E essa questão voz é muito importante, porque lá no Antigo Testamento, né, no período do judaísmo, né, o que vai ocorrer? A voz de Deus está em silêncio. Não se ouve a voz de Deus. Deus está falando através dos profetas. Porém, agora, João quer dizer, agora o silêncio acabou. Por quê? Porque a voz está manifestada. Ele é a voz de Deus, porque ele é o próprio Deus e esse próprio Deus é palavra, é o discurso, é a linguagem e é a ciência, é a razão. E aí ele fala, quando ele aplica o termo ou a expressão no princípio, ele não está se remetendo a Gênesis 1:1, mas ele está trazendo o sentido de que este verbo, esta palavra, o Logos, é atemporal, não está limitado a tempo, mas é eterno. E essa eternidade agora está frente a frente, está presente. E essa eternidade agora, de Deus, de palavra, de discurso, de razão, de efetivação, está presente. E ele é o sentido, e ele é a efetivação, e ele é a voz, é a linguagem, é a comunicação, não é? Então, ele está trazendo João e está inserindo no contexto daquele período o verdadeiro sentido do discurso teológico, da discussão teológica, e que gerou, na verdade, o primeiro ponto, não é? O primeiro ditame para as abordagens teológicas e discussões teológicas e as primeiras posições teológicas que surgiram no período pós-apostólico, já com os concílios, né? E aí podemos colocar aqui concílio de Nicéia, concílio de Constantinopla, concílio de Calcedônia, que foi o mais importante porque trouxe ali as definições. Porque período pós-apostólico, então vai surgir ali os eutiquianos, vai surgir outros ramos de docetas, e vão começar, né, alguns confrontos, né, os nestorianos, né, vão começar alguns confrontos contra quê? Contra essa pré-existência do verbo, essa pré-existência de Cristo. Esse verbo também encarnado, essa encarnação do verbo também vai gerar neles eles não vão aceitar, não vão concordar, e aí eles vão confrontar. Porém, nesse período nós vamos ter homens como Justino, Orígenes, mais tarde, lá já no concílio que vai dar o veredito final, o concílio de Constantinopla, não é? Vai ter a pessoa de Teodoro de Mopsuestia, que vai definir o verdadeiro aspecto, o verdadeiro sentido
doutrinário, do pensamento bíblico, exegético que a igreja tem no aspecto teológico sobre o Verbo, dizendo: olha, Cristo, enquanto Verbo encarnado, era verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, manifestou-se, fez-se carne para cumprir a sua missão, que é salvar, que é causar a redenção. Então, este caminho, esse transcurso teológico, dentro do contexto igreja primitiva, pós-igreja primitiva, parte a partir das abordagens do Jesus histórico, parte a partir das abordagens do Verbo encarnado, do Logos, da abordagem loginiana ou da teologia do Logos, e aí vai se construir esta teologia dentro do contexto da igreja primitiva e vai começar a nortear as discussões teológicas nas igrejas do primeiro século. Então aí está a importância desta declaração, desta enfatização e desta abordagem de João, no João capítulo 1, versículo 1, dizendo que no princípio era o Logos, e o Logos era Deus. Então, obrigado a todos e participemos sempre conosco nesse nosso canal e convido você a curtir o nosso vídeo também. Obrigado.